Textos antigos, eles podem ser uma fonte incrível de inspiração, de sabedoria, mas, vamos combinar, a forma como a gente interpreta esses textos pode gerar tanto conforto quanto um baita conflito. Então, bora mergulhar nisso para entender como é que se pode encontrar o significado que o autor realmente quis passar por trás das palavras. Olha só este versículo, que é super conhecido. Para muita gente, essas palavras são um norte, um consolo profundo, sabe? Aquela promessa de que um caminho reto vai se abrir se houver confiança. Mas e quando essa orientação leva a uma decisão que vira a vida de todo mundo de cabeça para baixo? Vamos pensar num caso real e bem complexo. Uma mulher sente um chamado e usa exatamente esse versículo como a justificativa divina para deixar o marido e os filhos. O marido, claro, argumenta contra. As agências de missão recusam o pedido dela, mas ela se apega a essas palavras. E pronto. Isso joga a gente bem no centro do problema. Como é que a mesma passagem pode levar a conclusões tão opostas? Esse dilema todo acaba mostrando uma verdadeira crise de interpretação. E não é só um debate acadêmico, não. As consequências são reais, elas mudam vidas. A gente precisa de um jeito de navegar por essas águas turbulentas. Muitas vezes, as pessoas acabam usando o que a gente pode chamar de método oracular. Sabe como é? Abre uma página qualquer, aleatoriamente, e aplica as primeiras palavras que encontra como se fosse uma ordem direta. É algo muito subjetivo. Do outro lado, tem o método sistemático, que olha o contexto todo, a intenção do autor, a estrutura. É basicamente a diferença entre um chute e uma investigação de verdade. Tá, mas que método sistemático é esse? A boa notícia é que existe uma caixa de ferramentas bem poderosa para ajudar a gente a desembrulhar o significado. E não é fórmula mágica, é mais uma abordagem disciplinada mesmo. A principal ferramenta nessa caixa é a tal da análise léxico-sintática. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Primeiro, a gente olha para as palavras sozinhas. Isso é a lexicologia. Depois, a gente analisa como essas palavras se conectam para criar um sentido. Isso é a sintaxe. Pensa num trabalho de detetive de texto. É por aí. E essa análise toda se apoia em dois princípios que são a base de tudo. Primeiro, uma única palavra pode significar várias coisas. Mas, segundo, e essa é a virada de chave, num contexto específico, o autor só quis dizer uma daquelas coisas. O nosso trabalho é justamente descobrir qual delas. Vamos começar com a primeira parte da nossa caixa de ferramentas, a lexicologia. Ou seja, entender o que as palavras, individualmente, querem dizer de verdade. Vamos pensar numa coisa bem simples. Se eu falar a palavra verde, o que vem na cabeça? A resposta não é tão direta quanto parece, viu? Verde pode ser a cor da grama, certo? Mas também pode significar que alguém é novo num trabalho, ou seja, inexperiente. Pode indicar que a pessoa está meio enjoada, doente ou até com medo. É a mesma palavra, mas com um monte de significados possíveis. Então, como é que a gente sabe qual é o significado certo? A resposta cabe numa única palavra: contexto. Se alguém diz o estagiário ainda está muito verde, fica óbvio que não estamos falando da cor da pele dele, né? O contexto é a chave que destranca a porta e nos deixa passar de vários significados possíveis para o único significado que o autor queria. Certo. Agora vamos para a segunda parte da caixa de ferramentas, a sintaxe. Porque não adianta só conhecer as palavras, a gente precisa entender como o autor organizou tudo para construir a mensagem dele. A gramática e a estrutura da frase não são só aquelas regras chatas da escola. Elas são, na verdade, pistas deixadas de propósito pelo autor. O jeito como as ideias se conectam, ou se opõem, ou se completam, isso revela o fluxo de pensamento dele e, com isso, o seu verdadeiro significado. Para ver como isso funciona na prática, dá uma olhada na poesia hebraica e num padrão muito comum chamado paralelismo. No tipo sinonímico, a segunda linha é um eco da primeira. No antitético, ela faz um contraste. E no sintético, ela completa a ideia. Reconhecer esses padrões é como achar um mapa do tesouro do pensamento do autor, sabe? Ilumina o significado de um jeito incrível. Então, o processo de um intérprete cuidadoso é mais ou menos assim. Primeiro, buscar definições dentro do próprio texto. Depois, analisar como as partes da frase conversam entre si. Identificar esses padrões literários e figuras de linguagem. E, por fim, comparar com outras passagens que falam do mesmo assunto. É um trabalho de investigação minucioso. E o mais importante, isso nos permite voltar ao nosso dilema inicial. Lembra da mulher?
Ela interpretou não se apoia em seu próprio entendimento como uma ordem para ignorar a lógica e o conselho das pessoas. Mas o método sistemático nos obriga a perguntar: o que o autor queria dizer com o próprio entendimento no contexto de todo o livro de Provérbios? E ao longo do livro, essa frase é sempre colocada em oposição à sabedoria divina, que muitas vezes é obtida através de conselhos de outras pessoas sábias. O livro, na verdade, elogia quem busca conselhos. A interpretação dela isolou o versículo, enquanto uma análise do todo sugere que confiar em Deus não significa anular outras fontes de sabedoria que ele mesmo providenciou. Depois de todo esse trabalho técnico, qual é o objetivo final? Não é só acumular um monte de fatos sobre gramática e vocabulário. O propósito é bem mais profundo que isso. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A análise detalhada não serve para exibir conhecimento técnico. A meta é entender a mensagem com tanta clareza que seja possível comunicá-la de um jeito que realmente alimente a compreensão dos outros. Então, o ponto central é este. Todo esse processo de análise serve a um propósito maior. Ele permite que a gente deixe de lado os nossos próprios achismos e, com confiança, apresente a mensagem que o autor queria passar lá na origem. É sobre clareza e não sobre complicação. E isso nos deixa como uma pergunta para refletir. Seja lendo um texto antigo ou tentando entender as ações de alguém como a mulher da nossa história, qual é a meta de verdade? É uma busca para impressionar com conhecimento ou para alimentar nós mesmos e aos outros com um entendimento genuíno?